A paz do Senhor a todos. Estamos novamente aqui reunidos para mais uma conversa onde vamos analisar fatos arqueológicos, analisar histórias bíblicas e também o profético, porque o nosso programa é arqueologia, o histórico e o profético. Hoje a mesa está bem ilustre. Temos aqui os nossos convidados e, em particular, uma convidada feminina para dar o parecer feminino, a sabedoria feminina no nosso meio. Eu vou iniciar, então, apresentando a doutora Jurama, que é especialista na área de radiologia, médica em radiologia. A paz do Senhor. Obrigada pelo convite. Também o doutor Albert, que é médico na área de otorrino. Paz, Senhor Albert. Paz do Senhor. Obrigado pela participação, oportunidade aqui. Pastor Antônio Carlos, que é engenheiro civil. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. Paz do Senhor aos irmãos. Pastor Luiz Eugênio, que é o administrador da igreja, o secretário-geral da Igreja Cristã Maranata, mas também tem o título, né, doutor honoris causa em arqueologia e outras funções, mas eu vou só dar essa que é a mais importante para nós aqui. Pastor Luiz Eugênio. Paz do Senhor a todos. Estamos aqui para falar hoje sobre Jerusalém. É o nosso tema geral. Nós vamos conversar muito sobre Jerusalém, a sua origem. E eu já vou passar a palavra para o pastor Luiz Eugênio, que vai ler os primeiros textos, dar os primeiros pareceres aqui da nossa conversa. Nós vamos aqui ler o texto da Palavra de Deus. Vamos ler aqui 2 Crônicas 6, versículo 6. 2 Crônicas 6, versículo 6 diz assim: Porém escolhi Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi, para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Então, Jerusalém foi escolhido por Deus, é uma cidade citada mais de 800 vezes na Bíblia, né? Mas eu gostaria de fazer uma referência a Nivalda Gueiros Leitão, que é uma saudosa irmã nossa, né, que já partiu para o Senhor, mas ela era uma hebraísta, conhecia profundamente o hebraico e a história de Israel. Ela escreveu um artigo sobre Jerusalém, sobre o nome Jerusalém, que eu gostaria até de ler uma parte do artigo que ela escreveu. Achei interessante para que tomasse conhecimento desse nome Jerusalém, né? Então aqui ela coloca, numa parte do artigo que ela escreveu, foi em 12 de 2005 ela escreveu esse artigo. Ela morava no Rio de Janeiro, né, escreveu esse artigo, falando o seguinte: o nome Jerusalém, no original hebraico, foi escrito com 7 letras. Trata-se de um detalhe eterno e um propósito sublime para anunciar um reino que não tem fim. Para todo aquele que se entregar a Jesus, o seu nome foi elaborado cuidadosamente para transmitir o segredo que ele contém, o segredo desse nome, né? E os segredos do Senhor são para os que o temem, né? Como diz a palavra. Então, analisando aqui essas 7 letras transliterado, que aqui, pode ver a projeção aqui, esses nomes aqui, de Jerusalém, que é Yerushalayim, né? Yerushalayim, né? Jerusalém. Jerusalém, exatamente. Então, ela fez a menção e fez essa citação. E aqui aparecem 2 raízes distintas, separadas por uma letra chamada Shem, né? Que inclusive completa a raiz de ambas as palavras e rica em detalhes. Essa letra que tem 3 pontas anuncia Pai, Filho e Espírito Santo. Então a Nivaldo conseguiu ver a trindade nessa palavra, que eu achei interessante demais, né? É usada no Tefilim, né, que é colocado na testa do judeu como abreviatura do nome Shaddai, né? Ou Todo-Poderoso, aqui Deuteronômio 6,4. É uma letra cujo valor numérico é 300 ou
o 3 indicava o quê? A Trindade. Ela já colocava esse artigo que ela escreveu. É uma letra que tem sonoridade e como som celeste, com sopro, como se fosse um sopro, né? Como um canto eterno trazido pelo vento. É uma coisa interessante a colocação dela, né? Então pode perceber que Jerusalém não significa simplesmente herança de paz, que normalmente a tradução se dá paz, né? Paz. Então ela coloca um artigo, uma coisa mais completa, mas algo mais completo, mais significativo, seremos herdeiros dessa cidade que vai descer de Jerusalém terrestre. Aqui Apocalipse fala sobre isso, né? Sim. A cidade que vai descer. Jerusalém, você vai reparar, vai observar que fala, segundo alguns pesquisadores, mais de 800 vezes no Velho Testamento, centenas de vezes no Novo Testamento. Então, é uma cidade que é tão importante, é mais importante que qualquer cidade do mundo. E continua sendo hoje, né? Antônio Carlos, a doutora Juramos, o Albert, os demais vão explicar melhor esse assunto, mas eu acho que as colocações da Divalda sobre a Trindade na cidade, na questão de Jerusalém, muito interessante mesmo. E nós vamos explorar o tema Jerusalém, não só na arqueologia, mas na parte profética também, né? Vamos lá. Muito interessante essa parte, né? E principalmente porque aqui o pastor Luiz Eugênio falou, o Senhor escolheu Jerusalém, a escolha do Senhor para Jerusalém. Eu vou passar a doutora Juraminha, ela vai nos falar por que Davi escolheu Jerusalém. Mas antes disso, porque na apresentação eu esqueci de falar algo, que todos aqui são estudiosos da história, principalmente arqueologia, né? A doutora Jurama, o doutor Albert viajam com o propósito de ir lá e ver pesquisas, analisarem pesquisas, foram em Jerusalém, em vários lugares, e então eles têm coisas muito interessantes, né? A doutora Jurama trouxe algo bem interessante aqui. Aliás, a doutora Jurama, ela teve em Jerusalém, eles até confundiram ela com a arqueóloga, porque é o seguinte, ela pesquisava, é uma pesquisadora da área da arqueologia em Jerusalém, Israel, né? Eu soube que ela falou coisas que eles não sabiam. Eu acho que ela está estudando mais arqueologia do que medicina. Exatamente. Bateu boca lá com guia, né? Esse pessoal tá favorecendo muito aqui, eles estão me ajudando muito, dando a força. Coisas muito interessantes, mas, doutora Jurama, nos fale sobre principalmente por que Davi escolheu Jerusalém. Israel estava dividido nas tribos, né? E Jerusalém era uma cidade que estava nas mãos dos jebuseus. E havia se passado o governo de Saul, e Saul era da tribo de Benjamim. E Davi, então, estava reinando em Hebrom. Ele reinou durante 7 anos e 7 meses em Hebrom. E ele, então, decide, né, conquistar Jerusalém para que fosse capital do reino de Israel, ali, do povo de Israel. Então, a gente infere, né, a questão política, pensando na estratégia dele de pacificar o reino, porque existiam, né, os que eram da casa de Saul e provavelmente tinham uma simpatia a Saul, e os que estavam com Davi. E Jerusalém, ela estava ali no meio das tribos, ela não era, vamos dizer, nem de lá nem de cá. Então, é uma forma dele trazer o povo e dizer ao povo: eu não vou reinar para os simpatizantes de Saul, nem para os meus simpatizantes, eu vou reinar para todos. Então, colocar Jerusalém num território neutro, vamos assim dizer, pode ter sido uma estratégia, né? A cidade também era uma cidade forte, era uma cidade muito estruturada, não só pelas muralhas que ali existiam, mas também porque Jerusalém é um monte cercado de vales, né? O Vale de Cedron é bem conhecido, e é um monte cercado de montes. Então ele tem barreiras naturais, né? E ele tinha a barreira também física das muralhas. E a outra questão é que as cidades precisavam também ter uma fonte de água, e Jerusalém tinha, né?
ali, principalmente a fonte de Gion. Então, esses são os motivos que se infere ser relacionados a essa razão pela qual Davi escolheu. Vou passar a palavra para o pastor Antônio Carlos, mas que ele vai falar como foi essa conquista de Davi da cidade de Jerusalém, que estava dominada pelos jebuseus. Mas antes disso, eu quero citar aqui a origem dos jebuseus. Nós vamos olhar lá, quando Noé saiu da arca, ele tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Cão gerou Canaã, e Canaã gerou os jebuseus. Canaã, ele herdou essa terra, que é Israel hoje, aquela região ali. E ele é o pai dos jebuseus, ele gerou os jebuseus. Então, os jebuseus se criaram naquela terra ali, e é claro que aqui passaram-se muitos anos, né? Israel, lá, Abraão, Isaac, Jacó, teve que ir lá para o Egito. Na volta do Egito, que eles vieram para essa terra, e se passou ali o tempo dos juízes, os reis, né? Saul e Davi. Então, Davi, ele escolhe, como a doutora Jurama falou aqui, ele escolhe Jerusalém para ser a capital do seu reinado. Como foi essa conquista? Perfeitamente. Os jebuseus foram os que primeiro ocuparam a área de Jerusalém. Mas vou citar os antecedentes dos jebuseus. Eles são descendentes de um cananeu chamado Jebus, de onde vieram os descendentes chamados jebuseus, originários de Jebus. Mas antes dos jebuseus ainda, na época de Abraão, aparece Melquisedeque, um tipo do Senhor Jesus. Evidentemente que na região de Jerusalém não havia nada construído, mas ele era rei de Jerusalém, porque a figura de Melquisedeque era toda profética, falava do reino futuro. Davi cita Melquisedeque. Mais adiante, a primeira referência aos jebuseus, que teve uma participação muito importante na história de Jerusalém, foi quando os espias estiveram olhando a terra. Eles viram lá a cidade e viram os jebuseus. Diga-se de passagem que, na ocasião de Davi, mesmo quando ele conquistou, na época dos jebuseus, Jerusalém se resumia somente a uma pequena porção, se for possível colocar o mapa, que ficava a sudeste, chamada Sião. Então, essa linha externa toda é Jerusalém, mas na ocasião de Davi e dos jebuseus, só existia essa parte circundada em vermelho, que é Sião. Sião vem da palavra Tizion, que significa fortaleza. Ali os jebuseus... Essa parte externa, você fala o quê? Essa parte externa toda aqui? Essa parte externa toda é Jerusalém. Toda, né? Mas só existia essa parte na época de Davi. Os jebuseus construíram uma fortaleza... Aqui, né? Ponto, né? Embora essa parte toda, você está falando dela, né? Ela foi expandida depois. Certo. Foi expandida depois. Então os jebuseus, eles construíram ali uma fortaleza. Tizion significa fortaleza, Sião significa fortaleza, praticamente intransponível, ninguém entrava ali, a fortaleza. Aliás, os jebuseus, eles eram uma tribo vigorosa, uma tribo cananeia, porém vigorosa, com muito conhecimento militar. Muito conhecimento militar. Então falamos aqui que a primeira referência foi quando os espias estiveram na terra, quando Moisés mandou os espias. A segunda referência foi quando Josué entrou na terra e teve contato com, já chamava de Jerusalém, mas era Sião. E ele guerreou contra o rei de Jerusalém, porque os gibeonitas fizeram o acordo com Israel, e Gibeão era uma cidade real,
uma cidade muito grande. Então o rei de Jerusalém tomou outros aliados fortes para combater contra os gibeonitas e contra Israel. Foi quando, é muito conhecida essa passagem, porque foi chamada a Batalha de Bet-Horon, quando Josué pediu a Deus que o sol parasse em Gibeão e a lua no vale de Aijalon, e quase por um dia o sol não se pôs, porque o Senhor pelejava pelo seu povo. E ali foi destruído. Destruído aquelas nações, aqueles reis, e foi conquistado. Mas, apesar de essa batalha toda, os jebuseus continuaram lá. Estão falando que eles eram uma tribo vigorosa, construíram a fortaleza e ninguém tirava eles de lá. Na época dos juízes, a tribo de Judá, Josué já tinha passado, porém os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e tomaram e aferiram a fio de espada a cidade e puseram fogo. Eles incendiaram a cidade. Apesar desses sucessivos combates, Não conseguiram. não tiraram os jebuseus de lá. Então chega a época de Davi. Agora eu vou fazer uma menção aqui, a palavra que a nossa irmã Jurama citou, ela falou da parte política, muito bem colocada a parte política, né? As razões por que Davi estrategicamente escolheu Jerusalém, mas vou falar da parte profética. Então a parte profética é o seguinte: Saul escolheu o centro do seu reino em Gibeá, que é na terra de Benjamim. Quando Saul morreu, um parente de Esbozete, né? o filho Esbozete reinou em Manaim, porque Abner, que era parente de Saul, um valoroso general também, ele fez Esbozete rei na parte norte e a parte sul ficou com Davi, porque havia profecias de que Davi iria reinar. Em Hebron, não é? Mas aí, vou chegar lá em Hebron. Esbozete colocou o centro do reino em Manaim, porque ele se fortificou lá. Agora, Davi estava entre os filisteus nesta ocasião, que ele estava fugido. Saul queria matá-lo. Então ele consultou o Senhor. Olha a diferença aqui. Saul e Esbozete tiveram motivos políticos, naturais, racionais para colocar o centro do reino ali. Agora, Davi, ele consultou o Senhor. Senhor, para onde eu vou? O Senhor diz, vai para Hebron, a segunda cidade mais importante de Israel. Foi onde Abraão teve morada, né? Além de ter outra em Berseba também. E Davi, então, reinou. Quando Esbozete morreu, Davi passou a ser rei. Aí, então, ele vai marchar para Jerusalém. Agora, lembra que no Salmo 110, Davi diz assim, disse o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, se Davi falou isso no Salmo, ele compreendeu perfeitamente, porque o sacerdócio era da ordem de Arão. E ele fala de uma outra ordem. Então, Davi entendeu muito mais do que ele escreveu. E ele sabia, então, que aquela cidade, que Melquisedeque era rei de Jerusalém, ele entendeu que a cidade era profética e que o Senhor queria colocar o seu nome ali. Então, além dos motivos lá políticos citados pela irmã Jurama, ele teve motivos altamente espirituais. E quando ele foi se aproximando, os jebuseus, que eram estrategicamente bem estruturados na área militar e tinham conhecimento disso, que eles eram poderosos mesmo na área militar, eles disseram, os coxos e os cegos não vão entrar aqui, como que dizendo, Davi não vai entrar aqui. Porque Israel estava desviado do Senhor, espiritualmente mal, e o Senhor os entregou na mão de seus inimigos. Então é como se dissesse assim, Israel, esse povo que está aí, ele não vai entrar aqui, nós somos superiores a eles. Aqui se faz um comentário, uma comparação, porque o
o crente tradicional, ele é tido pelos poderosos como coxos e cegos, né? É aquela gentinha de igreja, supersticiosa. Só que Davi tinha a obra de Davi. Então, esses crentes tradicionais, eles não entram nesses lugares separados por Deus. Só entra ali com a obra de Davi. Então, Davi entrou. Aqui tem uma passagem aqui, até que o pastor Edson aqui gosta muito, né? Que aí vou pedir ajuda aqui depois. Universitário. Os universitários. Já o texto. Olha só. Davi disse assim: o primeiro que entrar pelo canal, esse canal, vou pedir à irmã Jurama aqui para nos ajudar a falar desse canal, porque devido à topografia, a fonte estava num lugar muito mais baixo, não tinha como murar. Então eles fizeram um túnel, um canal para dar acesso à água. Esse canal foi usado para entrar e disse que o primeiro que entrasse ali seria feito chefe das tropas de Israel. E quem entrou primeiro foi Joabe. E Joabe aí, essa passagem, né, pastor Edson? Sim. Que Joabe foi feito comandante das tropas e Davi conquistou a fortaleza de Sião. Então, esses são os motivos espirituais. Eu tenho mais coisa, mas vou deixar para mais adiante, para não ficar muito longo aqui. Pastor Antônio Carlos, nós temos aqui uma figura que mostra, esse é o túnel dos Jebuseus. E aqui tinha o túnel de Ezequias mais tarde, lá no ano 701 antes de Cristo. Mas olha só, aquilo que o pastor Antônio Carlos estava falando, os Jebuseus, eles tinham uma diferença. Eles tinham um túnel para vir buscar a água na fonte de Gion, que ficava fora. Sim. Então eles desciam para fora dos muros. Sim. E foi por esse túnel aqui que Joabe entrou com alguns homens e onde eles derrotaram, porque aqui era a sede dos Jebuseus. Então, só para a gente citar por onde o rei lá dos Jebuseus, o líder, achava que era intransponível, ninguém conseguia entrar por causa dos muros, mas Joabe ele entrou pelo túnel. E ele entrou com alguns homens dentro da cidade, e aí abriu os portões, e aí a vitória se concretizou. Se concretizou. Então, essa passagem mostra que tem lugares que os servos de Deus, com a obra de Davi, poderão conquistar. Lugares que estão cercados, bênçãos que estão cercadas, mas que o Senhor vai abrir exatamente para os servos de Deus que têm a obra de Deus verdadeira, não um crente tradicional, sem graça, sem poder, mas aqueles que estão na obra de Davi. Portanto, se entende que os Jebuseus, Deus usou os Jebuseus, essa tribo vigorosa, exatamente para guardar o lugar, para esperar chegar lá, Davi chegar lá, com a revelação que o que abriria as portas de Sião eram as revelações. Sião é citada mais de 150 vezes na Bíblia. O Salmo 87 diz que o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as cidades de Israel. E chama Sião de a cidade de Deus. Então Davi entra. Mais adiante, depois de um problema que houve, Davi vai fazer um sacrifício orientado pelo Senhor. Então, se puder voltar aquele mapa de Sião, então Davi, ele busca o Senhor, até essa passagem mostra como que Davi busca, né, com saco, cinza, e o Senhor disse que ele fosse a eira de Araúna. A eira de Araúna, se puder aqui, pastor, deve ser por aqui. Exato, aí. Aqui, então só existia onde a parte de baixo. Templo, né? Então ele manda ir lá na eira de Araúna, que é lá, nesse lugar aí, que levantar um altar ao Senhor lá, nesse lugar. E Araúna era um príncipe Jebuseus, ou seja, havia presença de Jebuseus ainda lá dentro de Jerusalém. Mas, como eles eram os guardiões
do lugar, Da dos cidade. lugares separados para os servos, aquele lugar também estava separado. Ele entregou o lugar a Davi, Davi sacrificou, Deus respondeu com fogo e ali foi construído o templo. A tradição judaica, eles acreditam, eles falam isso, nós ouvimos dele várias vezes, que nesse lugar, tradição deles, foi o local que Abraão, Foi. Exatamente. Que era o Exatamente. Monte Moriá. Monte Moriá. Então foi o local que Abraão subiu com Isaac. Sim. E eles também dizem que foi ali também que Jacó teve o sonho da escada. Eles falam essas duas Mas coisas. não é. Não. E É porque é em Betel, eu ouvi né? da Foi em Betel. guia. Mas lá eles têm Eles essa, têm, eles pensam têm nisso. esse costume, mas que o Monte Moriá foi o monte que Abraão subiu. Levou. Então eu vou fazer uma pausa aqui. Eu tenho outras considerações num momento próprio aqui, Agora, eu queria- para não ficar longo, né, professor Eu Luiz queria Eugênio? fazer uma observação aqui. Bom, Amém. deixa o Albert falar, depois eu completo aqui. Completa o seu raciocínio. O que eu vi, assim, a impressão que eu tive, primeiro que é uma história de muita luta, muito sangue derramado, muita lágrima, é uma história de amor, uma paixão muito grande por Jerusalém, desde a época que eles entraram na terra, eles tentaram tomar a fortaleza de Sião, não é? Desde Josué tentou, depois esse texto que o senhor leu, pastor, os filhos de Judá, não é? Sim. Tentaram novamente e só Davi conseguiu romper aquilo. Tem um mistério mesmo na figura do Davi, que o Israel Isso mesmo. ama tanto, tem essa paixão pelo Davi, porque Davi foi quem conseguiu tomar a fortaleza de Sião. E esse paralelo eu acho muito interessante, porque da mesma maneira Jesus, como Davi tomou Jerusalém, Jesus conquistou a Jerusalém celestial para a sua igreja. A mesma figura, a mesma luta com a mesma intensidade, o mesmo esforço. Não foi fácil. A história de Jerusalém é uma história de muito sofrimento. E a gente quando vai lá ver hoje, é fácil a gente falar, né, de Jerusalém, mas Jerusalém esteve nas mãos dos gentios, não é? Durante milênios. Foram muitos que passaram por lá. E nós estamos diante de um milagre muito grande, que foi a tomada novamente de Jerusalém pelos judeus, né? Que foi uma promessa do Senhor, uma profecia. Né? Exatamente. Bom. Agora é importante que eu queria dar um panorama final aqui nesse assunto. Não um final, mas... Não vai ser o final porque, como nosso programa é de arqueologia, a nossa convidada Jurama, ela vai mostrar algumas peças, alguns artefatos lá da cidade de Davi, alguns achados importantes ali, mas isso daqui a pouco. Eu queria só fazer um complemento sobre os Jebuseus aqui. É o seguinte, os Jebuseus aqui, em segundo Samuel 5,6, diz aqui o seguinte, é interessante isso aqui, para poder contextualizar. Olha só, a partir do rei em que seus homens para Jerusalém contra os Jebuseus, que habitavam naquela terra, que falava a Davi, dizendo: não entrareis aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi, né? Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entraram nesta casa. Interessante aqui o seguinte: os jebuseus, assim como Deus já tinha falado aqui em Deuteronômio 7, versículo 1 aqui, fala que Israel, quando possui as nações, ele bota as nações mais poderosas da época, né? Que aqui tem os heveus, os girgazeus,
os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, eram os mais poderosos da época, né? São 7 nações, que aqui em Deuteronômio 7, versículo 1, fala sobre isso. Quando os jebuseus, esses eram tão soberbos, se achava altamente poderosos. Não é mais alguém vai. Porque, na verdade, jebuseus, já houve outras guerras antes com os jebuseus, nunca ninguém tinha tomado a cidade de jebuseus, né? Então, Davi foi o único que conseguiu tomar a cidade, que ele sempre foi vitorioso, porque é uma cidade muito forte, né? Então, aqui representa, o Jebuseu também podemos representar como um inimigo, né, das nossas almas, que é o seguinte: essa cidade de Jebuseus, que o Antônio Carlos falou muito bem, que o Joramo falou também, que podemos dizer assim, era como é que fala? Era um inimigo forte que teria que ser vencido. E esse inimigo não seria fácil de ser vencido. Porque o Senhor falou o seguinte aqui, ó, você vai observar nesse texto aqui de Deuteronômio, falou o seguinte, ó: o inimigo, nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, vocês vão vencer. Porque se for olhar, simbolizando os jebuseus com essa soberba, desprezando Davi e o seu exército, falou, ó, os coxos de vocês são fracos demais. Então, mas acontece que Davi tinha o Senhor com ele para vencer aquela batalha. Por isso que ele entrou. E ele tinha estratégia. O servo de Deus tem que ter estratégia. Tem que ver que ele entrou por aquele fosso ali, não foi por ali que ele entrou? Foi. Se ele fosse entrar de cara com o Jebuseu, então não é só a questão do Senhor estar com ele, mas também ele teve estratégia na guerra. Então, às vezes, o servo, na batalha dele, tem que ter estratégia espiritual para vencer, né? Porque o adversário é forte, igual o Jebuseu, né? Você está enfrentando inimigos maiores que você, mais poderosos, como você vai vencer isso aí? Bom, se o servo não usar estratégia, até subterrâneas, ocultos, que é o jejum, a oração, os recursos da graça, poder vencer, o inimigo, você vai ver um inimigo, um Jebuseu, falar isso aqui, ele faz zombar da sua cara ainda. Vai falar, você vai vencer? Exatamente. Então, na verdade, a nossa luta não é a luta contra... A luta é grande, mas quem está na frente da batalha é o Senhor que está na frente, né? Então, você vai enfrentar Jebuseu. Aqui, 7 nações, mas nessa hora era o Jebuseu. Agora, Davi, ele venceu não com sua força, mas a força de Deus na vida dele, né? A sabedoria do Senhor, né? Porque tem que ter sabedoria, né? Revelação. Vai querer entrar. O Jebuseu jamais imaginasse que ele fosse entrar por ali, naquele lugar, né? Eu não entro. Sem entrou dúvida. pelo lugar que ninguém imaginava, estratégia que ninguém imaginava. Por isso que às vezes o servo, ele não pode ficar revelando as estratégias dele, tá orando, tá jejuando, eu tô buscando uma solução de Deus para esse problema. Às vezes você tem que orar em secreto com Deus. Jesus falou, busca em secreto que o Pai te responderá. Então tem hora que você tem que usar estratégia para vencer o adversário, que às vezes é mais poderoso que você mesmo. Mas o nosso Deus é maior que tudo, né? É ou não é? É isso mesmo. Não é isso. Glória a Deus. Mas também, o nosso tempo já está avançado e nós vamos ter um outro programa sobre esse mesmo assunto, no qual, aquilo que eu falei aqui, né, a doutora Jurama vai nos falar, nos mostrar peças, artefatos, achados, né? Tem um selo importante, que ela até tem uma amostra aqui, mas isso ela vai mostrar no próximo programa. Quero me despedir do programa de hoje de todos aqui, dando a paz do Senhor Albert. Amém, Pai do Senhor. Doutora Jurama, Pai do Senhor, Deus abençoe. Pai do Senhor, pastor Santo Pai do Carlos. Senhor, Pai do Senhor, os irmãos. Pai do Senhor, Amém. pastor Luiz Eugênio. Amém. E a paz do Senhor a todos.